Olá, vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. Hoje nós vamos tratar da terceira obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864. É um trabalho vultoso de Allan Kardec. Vamos recordar que desde que começou a participar das reuniões, das chamadas mesas gigantes, de 1854 até 1869, decorreram 15 anos, para que Kardec construísse, em tempos de caneta tinteiro e tipografia básica, construiu uma vasta e consistente obra, um legado inexpugnável para os nossos dias de hoje. E nesse contexto, o Evangelho segundo o Espiritismo constitui-se na terceira obra das obras básicas, das 5 que formam o Pentateuco kardeciano, aquilo que nós chamamos de obras básicas, o edifício, o alicerce do Espiritismo. Para se entender Espiritismo, para se estudar Espiritismo, é imprescindível o estudo consciente e constante das obras básicas de Allan Kardec, porque somente a partir desse estudo é que eu consigo entender a proposta dos Espíritos, considerando que o Espiritismo é a religião dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra muito especial e eu quero chamar a sua atenção. É uma obra imprescindível para o consolo de todos nós. Eu costumo dizer que se um dia eu não tiver condições de comprar dinheiro, não tiver dinheiro para comprar livro nenhum, se um dia, numa próxima encarnação, ou ainda nessa, eu estiver muito empobrecido, eu só peço a Deus que não me tire o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou se eu for abandonado numa ilha deserta, se eu for ficar sozinho, que eu tenha o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou se eu desencarnar e os livros que eu tanto tenho apreço ficarem e vão ficar aqui, mas se eu chegar no plano espiritual e tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, eu já serei um espírito enriquecido, porque se hoje retirar de nós esta obra, tira o suporte emocional, o conforto que nós precisamos para seguirmos a nossa jornada nesse planeta de provas e expiações. Ele é muito importante. Ele é de leitura diária. É necessário a leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, para que eu possa refletir diariamente nos seus conteúdos, não só consoladores, como propiciadores da retificação da minha conduta. Pois eu vou, em cada passada, em cada texto lido, eu vou encontrando elementos para reflexão profunda sobre os meus atos. O que me leva a dizer sempre às pessoas o seguinte: leia e estude o Evangelho não para os outros, mas para você, para a sua utilização, para que a sua transformação, a sua mudança de atitude seja o exemplo natural para as pessoas que estão vendo que você está se modificando e lhe pergunte o que está acontecendo com você, o que você está lendo, e você diga o Evangelho segundo o Espiritismo, diariamente, todos os dias. Costumamos recomendar às pessoas que peguem um tempo do seu dia, se possível já de manhã, acorde um pouco mais cedo, no silêncio da casa, na volta ao corpo, pegue um livro da série Fonte Viva de Emmanuel, que vamos comentar lá adiante. Leia uma página, reflita, e depois pegue o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, vai lendo na sequência. Não precisa ser um texto grande, um texto pequenininho. Leia, veja o comentário de Kardec, a instrução dos Espíritos, e reflita, e vá para o seu dia. Faça a sua prece,
e vá para o seu dia. É o seu momento. 10, 15 minutos. Ah, mas eu tenho que levantar, eu tenho que fazer o café da manhã, eu tenho que acordar. Então acorde antes. Acorde um pouco antes. Eu tenho uma amiga, hoje ela deve estar com uns 80 anos, mas foi uma referência no espiritismo para mim, quando eu, muito jovem, assumi a presidência de um centro espírita. Ela me chegou certa feita e me disse assim, olha, você tem um compromisso com o nosso centro espírita e com o espiritismo. E ela me disse, você precisa estar sempre com o evangelho e sempre no centro espírita, aplicando o passe, fazendo o trabalho. E ela me contou que ela acordava muito cedo antes do marido, que não era, ele era espírita, mas não era praticante, não seguia o espiritismo. Ele não ia ao centro espírita, embora a mãe dele fosse médium e tivesse fundado o centro espírita, que eu vinha a ser presidente depois. E ela me dizia o seguinte, eu acordo todo dia 5h15 da manhã. Eu falei, meu Deus do céu. Era na região sul do país, um frio daqui. Eu falei, como é que essa mulher consegue naquela geada? Eu acordo, eu faço o chimarrão e eu pego o evangelho e vou ler o evangelho. Então, de 5h15 até às 6 da manhã, quando meu marido acordava, eu estava comigo, com Deus e com Jesus. E lia o evangelho calmamente, tomando meu chimarrão e fazendo as minhas reflexões. Era Marco, isto é que me deu suporte para aguentar um marido problema, filhos problemas que depois ela teve seríssimos, as vicissitudes da vida. E lá, todo o nosso estudo de terça-feira, ela estava lá. Toda quarta-feira ela estava lá humilde. Entrava, sentava, falava conosco, conversava. Não colocasse ela para falar de público, mas ela estava replicando o seu passo, uma mediunidade fantástica e uma conduta exemplar. Ia a pé para o centro, às vezes eu falava, Noemi, eu te levo. A sua casa está frio, está chovendo, é uma região muito fria, alta. Ela dizia, não, deixa, cuide aí você do centro, que você é presidente, você tem que atender as pessoas. Eu vou andando, eu vou caminhando, eu gosto, eu vou pensando. Não me esqueci jamais disso e adotei por prática. Porque quando eu olho a capa interna do Evangelho, o que está escrito? E muitos espíritos não prestam atenção nisso. Está escrito assim, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo. Estou lendo, hein? O Evangelho segundo o Espiritismo. Com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo, e suas aplicações a diversas circunstâncias da vida, por Allan Kardec. Está explicado o que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E tem espírita que não sabe o que é, porque nunca leu a capa interna, nunca refletiu sobre ela. Vamos de novo, por partes. O Evangelho de quem? De Jesus. Ah, mas o espírita não segue a Bíblia. Imagina, o Evangelho de Jesus está aqui, ó. O Espiritismo, gente, para quem não se recorda, é religião. O Espiritismo é religião. Está lá no livro dos Espíritos. É filosofia, é ciência e é religião. Ah, mas ele não tem sacerdote. Isso que as religiões tradicionais criaram. Mas quando eu vou buscar a origem da palavra religião, é da onde? É do latim religare. Religare. Ligar a Deus. O caminho para Deus. O Espiritismo é só mais um dos caminhos para Deus. Tem o budismo, tem o confucionismo, tem o islamismo, tem o judaísmo, o catolicismo é mais uma, e não é a maior. Tem o protestantismo, tem as igrejas pentecostais, tem a igreja messiânica e por aí vai. Tudo religião. Todo mundo leva a Deus. O Espiritismo é mais uma das religiões cristãs que tem o Evangelho na sua base. Então, o Evangelho
segundo o Espiritismo. Tem gente que diz assim, não, eu vou na igreja e vou no Espiritismo. Porque o Espiritismo não é religião, você está equivocado. Você está confundindo as coisas. O Evangelho, segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo. Nós estudamos lá no livro dos Espíritos, né? Estudamos lá os princípios básicos do Espiritismo. A reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, a comunicabilidade com os espíritos desencarnados, a crença em Deus e por aí vai. Essas máximas do Espiritismo dão outra interpretação ao Evangelho de Jesus, a interpretação espírita. Então, em concordância com o Espiritismo. E, agora como Kardec vai adiante, suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Que maravilha, né? Diversas circunstâncias da vida. Quando eu vou lendo diariamente, eu vou aplicando para mim. Eu costumo dizer que eu vou enfiando a carapuça. Puxa vida, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo seguir isso. Agora eu entendi o que Jesus quis dizer. E aí, depois diz ainda o textinho aqui embaixo. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, com o Espiritismo, com o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou tendo uma fé inabalável frente a frente à razão, explicada por que Jesus falou aquilo, por que eu tenho que entender aquilo, por que eu tenho que seguir aquilo. Em todas as épocas. É atual. Tão atual que no prefácio da obra, que muita gente não dá bola, diz que não é importante, eu estou buscando aqui o prefácio, eu perdi meu dedo que estava marcando, existe uma mensagem do Espírito de Verdade, que é o coordenador da equipe que trouxe, que respondeu às perguntas de Kardec, auxiliou Kardec na codificação. Nós já explicamos isso anteriormente. E lá ele diz assim, eu vos digo em verdade, um texto maravilhoso, curtinho, eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Então está aí a essência do que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que fez Kardec? Sabendo que os apóstolos haviam contado a mesma história, que é de Jesus, em diferentes tempos, em diferentes momentos, ele pegou as mesmas histórias e juntou nos capítulos. E está aqui os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma introdução onde ele traz notícias históricas e outros assuntos, tem uma conclusão muito importante, e tem um capítulo lá no final, onde ele trata das preces espíritas. No mais, são todos capítulos tratando do Evangelho, onde ele tem o texto evangélico de Mateus, de Lucas, de João, de Marcos, de Atos dos Apóstolos, alguns textos do Antigo Testamento, e ele faz o comentário depois do texto evangélico à luz do Espiritismo, dos princípios básicos do Espiritismo, e depois tem as instruções dos Espíritos, mensagens dos Espíritos, da equipe do Espírito de Verdade, comentando o texto à luz do Espiritismo. E ali nós temos um compêndio de conforto espiritual muito forte. Meus amigos, minhas amigas, se eu fosse te pedir alguma coisa, eu te pediria, estude o Evangelho todos os dias. Se você ama alguém, se você quer fazer a caridade, se você quer ajudar alguém, dê um exemplar do livro dos Espíritos. Diga a essa pessoa para que ela leia o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias. Explique isso para ela. Quando nós navegamos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos emocionamos, porque fala das nossas dores, fala das nossas lutas. O Evangelho segundo o Espiritismo fala de nós, fala de espíritos que estão em provações, fala de espíritos que estão em expiações. É o livro da nossa vida, é o livro das nossas dores, é o lenço
que Jesus nos dá todos os dias para nós enxugarmos as nossas lágrimas nos momentos mais difíceis. É o amigo fiel e inseparável que Jesus purificou para nós, para que Ele chegue até os nossos corações, falando a nós de esperança, falando a nós de fé, falando a nós de amor, falando a nós de consolação, falando a nós de tanta coisa, em textos belíssimos que nos leva à lágrima, porque toca fundo aos nossos corações. É um amigo inseparável das nossas manhãs, dos nossos dias. É um amigo inseparável do caminho de Emaús, que nós sabemos nos nossos alforjes, nas nossas mãos, todos os dias das nossas vidas. É o livro, é o único livro que nós não podemos deixar de ter ao nosso lado, na viagem, no lazer, nas férias, nas manhãs, nas noites, nas dores, na visita ao hospital, no acolhimento, no atendimento fraterno. Jamais poderá faltar. No nosso lar, no Evangelho no lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tesouro maior que Kardec nos legou para os nossos passos na vida terrestre. Por gentileza, não por nós que somos passageiros, não por nós que estamos aqui fazendo um trabalho que qualquer um pode fazer, não por nós, mas sim por todos nós, por todos aqueles que caminham conosco. Dê este presente e fale para a pessoa. Vai lá, veja o áudio, veja o vídeo e fale para ela do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus conosco sempre, para todos os tempos.